Há cerca de 350 mil anos, nós, Homo sapiens, fomos modificados geneticamente por extraterrestres. Estes seres aterrissaram pela primeira vez, onde o rio Eufrates encontra o Golfo Pérsico. A razão para isso é que nesta área há uma alta concentração do que é chamado de ouro monoatômico, que é encontrado nas águas do mar. Hoje em dia, a maior concentração deles é encontrado nas ilhas do Havaí. Os seres extraterrestres foram chamados de Anunnaki, que significa aqueles que desceram dos céus, e que estavam em busca deste metal para repararem a atmosfera de seu planeta natal chamado Nibiru, e também supostamente implementa e repara todas as funções corporais retardando o envelhecimento. O ouro monoatômico faz parte do que chamamos de metal supercondutivo. Supercondutividade permite que você transmita, por exemplo, eletricidade em um fio deste material, sem perder nada da energia transferida como resultado da dissipação pelo calor. Então, se você entrar com 100% de energia, significa que você terá também uma saída de 100% de energia. Agora aplique este princípio para o seu cérebro, que é uma enorme máquina elétrica sensível. O ouro monoatômico faz com que seus caminhos neurais sejam como se fossem superautoestradas de energia quântica. Isto significa que todos os seus sentidos serão aprimorados, serão otimizados e processados de melhor maneira, e as partes não usadas de seu cérebro vão se tornar mais ativas, de modo a implementar sua memória, compreenda melhor os problemas, pressinta o mal, detecte mentiras, ter telepatia e pré-cognição. Então, os Anunnakis buscavam pelo ouro monoatômico. E isto envolvia um enorme esforço, porque tinha que ser extraído da água do mar, ou processá-lo de tal maneira que, o ouro geralmente em pares de 8 átomos por molécula pudesse ser separado em partículas individuais. Desta forma, os elementos monoatômicos eram separados de seus primos múltiplos atômicos, de forma similar ao processo de produção de urânio-235. Para o uso de escravos inteligentes, os Anunnaki usaram seres do planeta, que estavam já em um estágio relativamente avançado de evolução. Usaram uma parte de sua costela, isto porque a costela é uma parte do corpo que pode ser removida sem causar muito dano, e também porque a costela contém a medula óssea, que é uma perfeita fonte de DNA. E os Anunnaki o modificaram, misturando o DNA deles próprios com os dos seres, para uma melhor manipulação, criando em laboratório deram-lhe o nome de Adamo e Tiamat, para eles se reproduzirem. E tiveram filhos, gerando assim essa nova espécie modificada. Estes humanos trabalhavam para os Anunnaki, mas poucos sabiam realmente a respeito deles. E então, por algum motivo, os Anunnaki desapareceram. Então, alguns seres humanos receberam parte do conhecimento dos Anunnaki. Os últimos humanos conhecidos foram os judeus, que carregaram a arca em sua jornada, do Egito para a Terra Prometida. Antes deles a arca esteve em terras sumérias, babilônias e tibetanas. Esta arca, não a Arca de Noé, era conhecida por possuir poderes além da imaginação humana. Ela podia levitar e liberar o fogo das estrelas, uma perigosa exibição de poder como fogos de artifício que ocorria quando os elementos monoatômicos se tornavam instáveis. Para torná-los estáveis novamente, você precisaria saber certos segredos. E com os segredos, você poderia preservar a arca, assim como seus poderes. Os homens que tinham conhecimento dos segredos da arca, tiveram longas e prósperas vidas. O mais conhecido deles foi Matusalém, que viveu a idade de 950 anos. Onde quer que a arca esteja, a cultura que a possui prospera. E durante os últimos séculos, foi levada de Jerusalém até Roma, depois mudou-se de Roma para Londres, e agora, supõe-se que esteja nos Estados Unidos da América. A arca sempre se moveu para o oeste, e continuará sempre movendo-se para o oeste. Desde o início, as pessoas que possuíram a arca, nunca deixaram de possuí-la, e grande cuidado é desprendido em preservar a pureza de sangue dos detentores da arca. O renomado teórico da conspiração David Icke, estudou a linhagem de George W. Bush, e investigou a mesmo até a existência dos sumérios. A civilização que viveu na parte sudeste do local que hoje conhecemos como Iraque, onde o rio Eufrates encontra o Golfo Pérsico. Os segredos dos elementos da arca, cientificamente conhecidos como worms, elementos monoatômicos rearranjados orbitalmente, estão atualmente bem escondidos pelas sociedades secretas que controlam a sociedade por todo o mundo.
A palavra Orme é a mesma em hebraico, que significa árvore da vida. Ormes consiste de 8 metais que são rutênio, ródio, paládio e prata, conhecidos como metais nobres leves. E ósmio, irídio, platina e ouro, conhecidos como metais nobres pesados. O uso desses metais em sua forma monoatômica prolonga a vida e implementa e repara as funções corporais. Ao seguirmos uma dieta de amplo espectro, podemos suprir nosso corpo de elementos monoatômicos supercondutivos, ou em outras palavras, comendo muitas uvas, cenouras, ou comendo frutas azuladas e vermelho escuras, assim como outras frutas, vegetais e peixe. Existem inúmeros fragmentos de filmagens gravadas tanto por astronautas russos, quanto americanos, que mostram um vasto número de luzes que parecem ser atraídas pela liberação de energias eletromagnéticas tanto da Terra quanto de objetos feitos pelo homem, como por exemplo os satélites. No edifício de número 8 do Centro Espacial Johnson, no Texas, fotos em alta definição tiradas por satélite são alteradas no Photoshop diariamente para remover quaisquer provas de extraterrestres. No filme, as transmissões secretas da NASA, torna-se muito óbvio de que os astronautas se acostumaram com essas estranhas anomalias, e que até o ano 2000, uma cooperação nunca antes vista entre a NASA, a Agência Espacial Russa e o Comitê Especializado em OVNIs, foi estabelecida para compartilharem conhecimentos nessa área. Para melhor compreendermos toda essa história, algumas revelações são necessárias. Tudo vibra, pois os átomos vibram, e o motivo é, porque as partículas subatômicas estão em ressonância harmônica, que significa que esta vibração mantém todas as coisas em equilíbrio. A gravidade é uma vibração gerada pela presença de massa, e pode ser neutralizada se alterarmos a ressonância harmônica ou o campo gravitacional. Em outras palavras, se você gerar vibrações, pode alterar a gravidade, e com materiais supercondutores, a quantidade de energia necessária para criar a vibração é grandemente reduzida. Um exemplo prático de como reduzir uma vibração usando outras vibrações, é o uso do antissom. Se você produzir instantaneamente a forma de onda exatamente oposta que vem em sua direção em forma de som, o som em si deixará de existir. Isso é chamado de interferência destrutiva. Uma das formas de criar antigravidade é chamado de levitação auditiva, um método usado por monges tibetanos para elevar roches a 250 metros de altura e 250 metros de distância. Se arranjarmos tambores e trompetas de maneira extremamente precisa, juntamente com cerca de 100 homens cantando, tudo arranjado de maneira completamente precisa, os monges após 5 minutos conseguiriam levitar uma pedra pesando 1 tonelada e posicionando-a de maneira precisa, onde quer que desejassem. Teóricos por todo o mundo teorizam que grandes monumentos como os nas terras egípcias e maias, foram construídos com um tipo de tecnologia semelhante a essa. Outros exemplos de antigravidade, encontramos na grande quantidade de avistamentos de OVNIs, e muitos avistamentos de OVNIs são na verdade experimentos executados pelos governos na sua busca de propulsão antigravitacional. Então, se a técnica já é conhecida, por que todos nós não estamos usando a propulsão antigravitacional? Para cada ano de avanço tecnológico, as forças militares avançam 44 anos. Toda a ciência é, meramente, um meio de atingir um determinado objetivo. O meio é o conhecimento. O objetivo, o controle. Quem serão os beneficiados? O que eles querem? O que eles querem é o controle. O estabelecimento de uma economia global, a qual é completamente previsível e poderá ser manipulada em todo e qualquer sentido. Um só povo. Um só rico. Um só líder. O que estou dizendo é que a grande maioria das pessoas está sendo controladas pela classe superior estabelecida. Eu sei que isso é como se fosse um enredo de um filme de 5ª categoria, mas fique comigo por mais um minuto. A antigravidade existe. A capacidade para que todos nós nos tornarmos gênios existe. Aliens existem. E métodos muito mais eficientes de obter energia também existem. Por exemplo, o motor MYT, que produz a mesma quantidade de energia que um motor normal gera, mas usando apenas 5% do combustível de um motor normal, ou o motor PAP, o qual sem qualquer combustível, alimentado somente pela energia de ponto zero, e uma pequena quantidade de gases nobres, consegue gerar 500 cavalos de potência por um período de 10 anos. Ou a máquina Maternita, da comunidade Maternita, que conseguiram gerar cerca de 3 ou 4 kW do nada, durante 20 anos. Quais seriam as consequências para a classe dominante, caso perdessem o monopólio de seu conhecimento?
O que aconteceria à classe caso as pessoas descobrissem que mantém tudo isso em segredo de todos nós? E se eu não precisasse mais de gasolina, o que aconteceria? E se eu não precisasse mais de eletricidade ou gás, o que aconteceria? E se eu não precisasse mais de medicamentos da indústria farmacêutica, o que aconteceria? Para garantir seu poder, a classe dominante, que alguns chamam de Illuminati, segue uma agenda bastante restrita. A agenda tem como objetivo preparar o mundo para o domínio global, iniciando-se nos Estados Unidos e na Europa. Segundo teorias da conspiração do mundo todo, isso é o que estão fazendo para se prepararem. A propósito, essas pessoas são excepcionalmente inteligentes e fanáticas, muito ricas e já tentaram isso antes. Na época, foram chamadas de nazistas. Embora o que você verá e ouvirá aqui soe completamente estranho, lembre-se que muitas pessoas, tais como ex-militares norte-americanos e do Reino Unido, foram brutalmente assassinadas por tornar suas informações públicas. Vamos começar com o 11 de setembro. Mas primeiro um pouco de história. O que a Segunda Guerra Mundial proporcionou aos Estados Unidos, foi dar ao país tamanho avanço econômico, fazendo com que crescesse confortavelmente em seu já poderoso papel desempenhado. A indústria da guerra deu a todos empregos. E, portanto, a partir daí todos começaram a consumir. A ajuda do Plano Marshall deu à Europa o impulso econômico que precisava. Em outras palavras, a guerra leva a uma economia próspera e impulsiona a tecnologia. O processo de transformação, mesmo trazendo mudanças revolucionárias, geralmente segue por um longo caminho, seguido por algum evento catalisador e catastrófico como um novo Pearl Harbor. Estas são as palavras do Comitê de Pesquisas da Nikon Think Tank, cujos os membros contam pessoas como Dick Cheney, Paul Wolfowitz e Donald Rumsfeld. O que eles dizem é que a América precisa de uma guerra para se transformar em um novo formato. O 11 de setembro é o nosso novo Pearl Harbor. Ao manipularmos o povo, uma das armas mais fortes é fazer com que o povo acredite que a culpa foi de outra pessoa. O que estou tentando dizer é que o governo dos Estados Unidos está tentando fazer com que o povo acredite que a culpa foi de Osama